Começando aqui mais um episódio do podcast Moda Masculina. Pedrão. Opa, salve, rapaziada. Prazer aqui estar com você. Aqui é a galera do Tchê Café. Aqui é onde a gente grava o nosso podcast. E hoje a gente tá com um convidado diretamente de Minas, Divinópolis. Mineiro, ué. Ronan, se apresenta pra galera, conta um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho da sua biografia e depois a gente vai se aprofundar no que você trata. Ah, show de bola. Ó, meu nome é Ronan Mendes, eu trabalho com o universo masculino desde 2013 e eu me especializei no visagismo, que é, de certa forma, um braço da consultoria de estilo, que é trabalhar o corte de cabelo, trabalhar a barba ali, na maior identidade, maior sede da identidade do homem, né, que é o rosto. Então, a gente faz isso aí desde 2018 e... Como que eu comecei? Pode falar também? Pode, você falou que você começou em 2013, né? Eu só quero deixar um comentário que eu adoro o sotaque mineiro. Eu tenho muito carinho por Minas. Mas você roubou meu comentário no em off, eu falei isso em off. Ué, mas peraí, Silvio. Meu comentário, meu avô velho. é nascido em Poços de Calda. Meu avô nasceu lá. Não sabia. O vô César. Então eu tenho mais direito que você. Isso é verdade, tudo bem. Beijão Justo. pra todo mundo de Minas aí. Cara, mas... Uai, como é que vocês descobriram? Sim, intenção de Minas. Quase não tem como saber. A gente nem percebe, né? Mas é o seguinte, como eu vim do universo feminino, né? Trabalhava com salão e muito cabelo feminino e tal. E, por um acaso, cortava cabelo masculino também. E eu comecei a observar um comportamento bem legal, assim, dentro do salão, que é os homens mais atualizados, aqueles homens que queriam um corte de cabelo melhor, eles frequentavam o salão. Ele não frequentava a barbearia naquela época, ou um salão 100% masculino naquela época, né? E eu falava assim, cara... Pô, legal isso aqui, porque dentro de um salão o corte tem mais valor do que dentro de uma barbearia. Só que o homem ele tem esse problema de dividir o espaço com a mulher, mas também os profissionais que trabalham com o feminino, mesmo não sendo especializados no masculino, eles têm mais domínio técnico, por exemplo, de tesoura, de textura, de ângulo de corte. Pô, legal, e se eu fizesse algo voltado para o masculino dessa maneira, né? Isso lá em 2013. Lá em 2013. E aí... É aquele negócio, né? A gente tá no momento certo, na hora certa, que foi um negócio que você comentou mais cedo, que eu tive essa ideia de fazer um negócio totalmente voltado para o público masculino, com cara de homem, só que com toda esse conhecimento que eu vim trazendo de salão. Então, formei em Londres também, para entender mais de ângulo de corte, de textura, de tudo que envolve corte em si, né? E corte é universal, para homem, para mulher. Depois que você aprende realmente a cortar cabelo, tudo fica fácil, vamos dizer assim, né? E aí, eu abri a minha primeira barbearia, e foi muito legal, ano? assim, foi em 2014, no finalzinho de 2014 a gente abriu. Você começou a cortar em 2013, é isso? Foi no início de 2013, eu comecei a cortar final cabelo. De 2014 você abriu sua barbearia. 2014 né? abri. Legal. Mas sim, sempre estudei muito, sempre fiz os melhores cursos, sempre pensei assim, cara, quem são os melhores? E até um insight que eu tenho pra minha vida, assim, cara, eu acho que quando você perde tempo estudando algo que é ruim, você perdeu 2 vezes. Então é melhor você já pensar de cara, quem que é o melhor aqui? E eu vou estudar com o melhor, e eu acho que isso fez eu andar muito rápido naquilo que eu tinha para alcançar, né? Então, em um ano, eu já abri minha primeira unidade da barbearia e já era, assim, para minha região ali, algo muito inovador. Então, uma barbearia, na época, tinha uns 150 metros quadrados, então era algo grande. Caramba, grande. A gente tinha investido uma grana legal e deu muito certo. Eu fui abrir minha segunda unidade, investindo na média de uns R$300 mil numa cidade vizinha, chamei Itaúna, só que não tava virando assim, igual virou o meu negócio. Aí eu falei, cara, eu preciso de trazer mais inovação. E o que dava certo quando o meu negócio abriu? E eu vim da época... Uma coisa que eu trouxe muito pra dentro do salão, assim, pra dentro da barbearia, que deu muito certo também, que rápido a minha agenda lotou, foi uma parada que é sondagem, que é uma coisa que na consultoria de estilo vocês têm que fazer muito bem, né? Porque, é igual o Pedro comentou aqui mais cedo, não existe um certo e errado até que você entenda qual que é a intenção de imagem do cliente. Então, assim, a gente trabalha com regras quando a gente tem pouco conhecimento. Quando a gente tem muito conhecimento, a gente tem poder de quebrar regras, né? Então, quando eu fui estudar um treinamento de venda muito legal que chama Friedman, sondagem era o pilar disso.
E aí eu falava, cara, eu ia fazer vendas e tal, me tornei gerente antes de mexer com cabelo, né? Era gerente de uma loja bem legal e sondagem era o pilar, cara. Então, assim, o cliente chegava, a gente fazia uma leitura visual, trocava uma ideia, aprendia a fazer uma sondagem para entregar um produto que ia de encontro com a necessidade do cliente. A sondagem é tipo uma anamnese? É, total. Tá. Então, por exemplo, assim, quando eu trabalhei na Chili Beans, com óculos, por exemplo, o cliente chegava, você já identificava alguns formatos de rosto, algumas linhas que compunham esse rosto, analisava a roupa também, para ver se era um cara mais esportivo, porque teria material que ia mais de encontro, você teria argumentos que iriam mais de encontro para essa pessoa que estava num visual mais esportivo, por exemplo. Cores, por exemplo, se o contraste é alto, se é baixo, se é médio. Então, um óculos também que não rompesse muito esse contraste. Então, assim, existia uma sondagem, né? E aí eu cortava cabelo e ficava muito chateado, porque não existia sondagem nenhuma para cortar cabelo, cara. Principalmente quando se tratava de barbearia. Eu falava, cara, se um dia eu fosse cortar cabelo, o meu ponto principal ia ser sondagem. Eu ia trabalhar sondagem para cortar cabelo. Porque, cara, você chega lá, você pede o cara, eu não quero que corta quase nada no topete. Aí o cara vai e corta a lateral, fica do jeito que você quer, mas em cima o cara vai lá e corta muito. Então, assim, era detalhes, mas parece que as pessoas têm a necessidade de fazer o mesmo corte em todo mundo. E, infelizmente, até hoje é isso na barbearia, né? Se você vai no ambiente, muitas das vezes, da barbearia em si, o corte de cabelo é igual. Assim, é todo mundo com o mesmo visual. E o que acontece quando todo mundo tem o mesmo estilo? É sem estilo, né? Fica sem personalidade. Se a gente pensa que a imagem revela a personalidade da pessoa, se o cabelo revela a personalidade da pessoa, e está todo mundo usando algo popular, isso está revelando o quê? Revelando nada, né? Sim. E essa questão do visagismo é muito interessante, porque a minha percepção é que de uns 10 anos pra cá, de quando a moda masculina começou a dar uma aquecida no Brasil, a galera presta muita atenção, começou a cada vez mais prestar atenção na roupa, que tá vestindo o look. Só que aí muitos homens ainda cometiam esse erro de não dar a devida atenção aqui pro rosto, pro visagismo, que é complicado, porque, na verdade, o maior cartão de visitas é o ponto focal principal. Você olha no olho da pessoa e daí você tá aqui na região de cima e depois você vai pra roupa. Então, eu acho... Mas eu tenho a sensação de que de alguns anos pra cá, 2, 3, a galera começou a falar, opa, peraí, além do estilo, eu preciso do visagismo também aqui da parte de cima pra acertar. Então, eu acho que, mano, o time... Você também teve essa percepção de que pouco tempo, 2, 3 anos pra cá, o negócio começou a dar uma disparada? Sim, total, cara. Eu lembro que quando eu abri essa unidade lá e falei assim, cara... De certa maneira, de uma noção intuitiva, eu sei o que é bom para o meu cliente. Então a gente faz o quê? Pega noções de moda, dica de moda, vê o que grandes pessoas assim, fala, pessoas influentes do mercado estão usando. Pô, então vou aplicar isso aqui no meu dia a dia, vai ser legal. Fazia curso, sempre muito atual, mas ainda não tinha uma ciência por trás, né? E foi aí que eu, nessa ideia de cursos, assim, quem que é uma referência? E na época, que era uma referência, no início de 2018, para mim, de consultoria de imagem, era o Taleb. Até já veio aqui já no podcast, né? Tem Querido Taleb. Beijão pro Taleb também. Cara fera demais. Super humilde, muito conhecimento. E aí eu entrei em contato com ele e falei, cara, eu vou contratar esse cara para dar um curso nas minhas unidades de barbearia para ensinar a gente a dar dica pro nosso cliente do que é o melhor para ele. E a gente trocou uma ideia, ele falou, cara, o que eu posso fazer por vocês é ensinar vocês a ter um estilo que vai representar melhor a cultura da empresa, os valores da empresa, entregar mais autoridade, mas não tem como eu passar isso para você passar para outras pessoas o que você precisa de visagismo. E eu tinha escutado visagismo, estudado alguma coisa sobre visagismo no universo feminino, lá no início de 2013, mas não tinha dado muita atenção. E aí foi onde eu fui procurar, quem que é o melhor formador de visagista que a gente tem hoje no Brasil, né? E aí eu fui fazer um curso, abriu muito a minha mente, eu achei assim, surreal. Isso me conectou com um legado, porque eu acho que, independente da profissão que as pessoas escolhem, elas estão nessa profissão por pessoas, para evoluir pessoas, para entregar alguma coisa, para somar na vida de alguém, né? Isso é muito bom. E aí, eu via a potência que o visagismo pode causar, só que não dava para aplicar, porque todos os exemplos que tinham de 1900 e... eu esqueci a data agora que o visagismo foi criado, até o momento atual, até 2018 ali, era totalmente voltado para o feminino.
Sério, o que eu ia te perguntar é Totalmente. exatamente agora, cara. Porque curso também de consultoria de estilo, consultoria de imagem, é muito fácil você achar feminino, mas masculino, cara, ainda tá. Você conta nos dedos. Então, quando você fez esse curso, era bem focado no feminino e o masculino. Total, era o público que consumia. Se todo mundo analisar comportamento de um tempo pra trás, era de fato, o feminino era super valorizado, assim, em termos de moda, de estilo, mas se a gente estudasse antigamente também, tem até um livro super legal que é 100 anos de moda, que aí a gente vai ver que quem ditava muita moda também eram os homens, né? Então, os grandes alfaiates de Londres, por exemplo, e aí a gente vai ver que a gente tá realmente na crista da onda agora, quando a gente fala do universo masculino e da valorização do homem, né? Então tem muita coisa agora retornando para isso, tanto as consultorias de estilo, quanto o visagismo para o homem, quanto uma charutaria, quanto uma barbearia. Então a gente está no momento ideal para esse consumo do homem, né? Então hoje o homem, ele é valorizado e não perde a sua masculinidade, vamos dizer assim. Ele é valorizado pela imagem masculina, pela moda masculina no geral, né? Então, assim, eu vi que nesse momento eu falei, cara, eu preciso de trazer mais exemplos para que isso funcione dentro do universo masculino. Então, se todos os exemplos, por exemplo, uma coisa que os visagistas sempre falavam antigamente, linha ondulada é sensual. Pô, mas por que linha ondulada é sensual? Eu tive que pesquisar. O que os hormônios causam na morfologia corporal? O estrogênio na mulher vai causar curvas. Porque vai acumular gordura no bumbum, nos seios, mesmo na cintura, isso causa curva na mulher. Mas o hormônio da fertilidade do homem não é o estrogênio, é a testosterona. E a testosterona no homem causa o quê? Causa ângulo. O homem fica mais quadrado. E o que o quadrado transmite na comunicação visual? Agressividade, seriedade, frieza, racionalidade, luta por status, que é o comportamento da testosterona. Então, a hora que você começa a entender que imagem sempre vai revelar comportamento, ou seja, não é só aquele conceito formado que moda é comportamento, não, toda imagem é comportamento. Mas qual comportamento a pessoa tem e qual comportamento ela quer transmitir ou qual comportamento ela quer adotar. E a gente tem que entender do cliente qual é o momento de vida que ele está vivendo, porque muitas das vezes ele tem determinado comportamento, mas ele quer mudar um pouco, ele quer trazer um comportamento novo, e aí você precisa adequar o estilo dele a essa nova comunicação, esse novo momento de vida. Então não é só também lembrar que ele tem uma personalidade, um estilo, mas espera aí, você tem isso aqui. É isso aqui que você quer transmitir com a sua imagem ou tem alguma coisa pontual que você quer enaltecer mais ou equilibrar um pouco sobre alguma coisa? Então é muito sobre sondagem. Na hora que você vai entender, é muito sobre essa anamnese que você tem que fazer com o seu cliente. É que é uma coisa extremamente mais trabalhosa, né? Muito mais, porque e muito você personalizado. Tem que aprofundar na pessoa, entender tudo isso. Então não é senta aqui, vamos cortar seu cabelo, papum, tchau. Tem que conversar, tem que entrevistar, né? E se você parar para pensar, como que geralmente 99% das vezes funciona um corte de cabelo? Você chega numa barbearia ou num salão, o barbeiro ou o cabeleireiro vai te perguntar como que você cortou a última vez? Como que você geralmente corta? E geralmente é assim. Só que qual que é o problema? Como que nós decidimos sobre o nosso corte de cabelo? Muitas das vezes de forma negativa, ou seja, eu tenho um pouquinho de entrada, eu coloco meu cabelo assim. Meu cabelo dá volume nessa parte, eu corto assim. Eu sempre penteei para esse lado, então eu gosto de pentear assim. Então as decisões sobre uma das maiores partes do nosso senso de estilo é tomado de forma negativa. E ninguém faz a sondagem para definir o que é o melhor. Então é aí que entra o visagismo. Porque você vai tomar a decisão do que é o melhor, ou seja, o que vai representar personalidade, momento de vida, intenção de imagem, e só depois vai pensar em como tem que ser esse corte, para quais áreas do rosto tem que chamar a atenção. Então aí o jogo muda. Beleza, o que entrega também é um corte de cabelo, mas o porquê tem um significado muito maior do que isso, né? Sim. É igual... Isso foi por volta, então, daí de 2018, você comentou, né? Você tá falando do cabelo. A barba, qual que daí você colocaria o papel dos outros fatores visuais, além do cabelo, da barba e da sobrancelha, por exemplo, nessa composição? Então, o visagismo, né? Visagem vem de rosto. Então, é a relação, e isso é um estudo, um método, né? Então, toda a relação que uma sobrancelha tem com o rosto, o cabelo tem com o rosto, a barba tem com o rosto, mas também
o rosto, ele tem um impacto na morfologia corporal e não só do rosto. Ou seja, o cabelo, tudo que você faz no cabelo também tem um impacto no corpo. Tudo que você faz na barba também tem um impacto no corpo. E muitas das vezes a decisão sobre uma barba altera a decisão sobre o cabelo. Por exemplo, se a gente analisar uma cabeça de perfil, uma cabeça padrão, que todo mundo vai enxergar como beleza, vai caber dentro de um quadrado. Dependendo do ângulo que você coloca a linha da sua barba, você pode mudar o ângulo do cabelo e vai caber dentro de um quadrado. Então a decisão sobre a barba pode alterar a decisão sobre o cabelo e vice-versa. Então, decidir qual que é o melhor. Eu não me preocupo, eu não fico, como se diz, né? Eu acredito como vocês, a gente não fica inseguro quando a gente vai atender um cliente que a gente nunca viu na vida. Porque todas as informações a gente traz dele, né? Tem regras que, assim como no vestuário não se quebra, no visagismo também tem regras que não se quebram. Regras de proporção, por exemplo, a gente não quebra. Uma regra de caimento, por exemplo, que não vai se quebrar dentro da consultoria de estilo. Pô, legal. Comenta aí, então, dessas... Todo mundo adora quando fala de algumas regrinhas básicas. Fala aí, então, as regrinhas básicas aí que você acha que não se quebra. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar o rosto, a gente pensa muito numa estética verdadeira, que representa a saúde, porque toda estética é funcional. Aquilo que transmite um problema de estética também traz um problema funcional. Então, a gente tem rosto reto, convexo e côncavo. Quando ele não é reto, ele está dentro de convexo e côncavo, que provavelmente, quando é intenso, é uma má formação na mandíbula ou maxila. Então aí a gente tem que equilibrar. Como é que é o rosto reto, convexo e côncavo? Porque eu não sei, eu esqueci na matemática o que é convexo e o que é côncavo. O côncavo vai ser um C para fora, assim, ó. Então, geralmente a mandíbula, ela é mais projetada, então os dentes eles não se encaixam bem, então a arcada dentária da mandíbula vai para frente, da maxila vai para trás. Então isso, se todos os nossos dentes têm uma função, imagina, a presa vai rasgar. Os dentes da frente vão partir, os pilões vão triturar. Se cada dente tem uma função muito específica, imagina se os dentes não estão alinhados. Vai trazer um problema funcional na mastigação, não vai? Se traz um problema funcional, nosso cérebro automaticamente vai interpretar isso como algo ruim. Algo ruim é assimilado a algo feio, né? A saúde está assimilada à beleza. E a doença está assimilada a algo que é feio. Então tem regras que não se quebram em termos de estética. Ou seja, se o rosto é convexo, a gente vai equilibrar. Porque ele entrega um problema funcional e falta de saúde. Mas, então, e isso foge da beleza. O rosto equilibrado ao reto, é isso? Sim. Tá. O rosto que se aproxima do reto vai sempre entregar mais padrão de beleza, porque é mais funcional. É mais esteticamente valorizado. E uma estética verdadeira. Tem um porquê que ele é. E aí, como que é um reto? Quando a gente vai traçar uma linha de perfil, o queixo ele está na mesma medida, por exemplo, da crista óssea aqui. Então, se o queixo está mais para fora, ou mais para fora, ou mais para dentro, isso vai definir se ele é convexo ou côncavo, né? Se o queixo é mais para dentro, ele é convexo. É um rosto convexo, ele forma um C para dentro. Assim. Um D, né? Certo. Se for côncavo, vai ser para fora. E tem como equilibrar. Por exemplo, como que a gente aumenta um queixo, né? Se o problema está na mandíbula, no queixo, o queixo pode ser pra dentro ou pra fora, como que a gente aumenta um queixo? Com barba. Na barba é fácil. Mas pra quem não tem, tipo Você pode aumentar. Aí já tem como trabalhar a lei de compensação com o cabelo. Em cima, né? Exato. Por exemplo, se o queixo é muito projetado, ou seja, o rosto é côncavo, é um C pra fora, a gente precisa trabalhar a lei de compensação. Como que eu sei que esse copo, por exemplo, ele é leve ou pesado? A gente não sabe, a gente tem que comparar ele a alguma coisa e falar assim, não, ele é leve. Porque eu comparei ele a alguma coisa. Quando a gente fala de lei de compensação, o que a gente precisa de fazer? Comparar. Então, por que o queixo é projetado? Porque comparado a algumas partes do rosto, ele é para frente. Então, como que eu equilibro isso? Jogo o cabelo para frente, que o queixo vai vir para trás. Tá, mas se o queixo for para trás... Aí, não dá pra se tiver barba, as possibilidades aumentam muito. Se não tiver. Se não tiver barba, você tem que tomar muito cuidado com o topete. Entendi. Você precisa de criar... Você não pode criar volume para frente. Os volumes têm que ser o mais para trás possível. Né? E aí... E na parte de trás também. Beleza. Entendi a análise que você fez de perfil, né? Do rosto reto, nesse sentido. Agora, nessa angulação de frente, qual que é o rosto esteticamente funcional? Vamos dizer assim. Cara, aí a gente tem todas as possibilidades de beleza. Tá. Não tem como eu virar e falar que um rosto de base inclinada, ele é feio.
ou um rosto circular é feio. Tá. Não tem como a gente falar isso. Porque existe possibilidade de beleza em todos os formatos de rosto. E aí que entra a nossa riqueza de diversidade, porque no Brasil a gente tem todos os formatos de rosto. Tá, entendi. Então nessa angulação não tem feio e bonito. Não tem, Tá. né? Só que tem vários pontos que a gente tem que se analisar. Por exemplo, como que tá a pele? Como que tá a distribuição dos volumes? Porque existem alguns padrões. Por exemplo, o rosto ele é dividido em 3 partes proporcionais. Não quer dizer que são iguais, mas são proporcionais. Então, o terço médio, né? A gente fala da testa, do intelecto, que vai até no início da sobrancelha. Do início da sobrancelha até o final do nariz é um outro terço. E da base do nariz até o queixo aqui é um outro terço. E tudo tem uma riqueza de detalhe muito grande. Por exemplo, o nariz... Uma dúvida antes de continuar, desculpa. Mas o cabelo conta no terço ou não? Não, o cabelo não conta. A hairline que vai contar. Tá bom. Né? Mas o cabelo em si, ele não conta nesse terço, mas ele tem um impacto sobre isso. E aí, por exemplo, vamos dizer que, como eu disse, tudo tem uma relação muito, muito importante. Ele é proporcional porque ele também é funcional. Então, quando a gente tem um terço muito destacado, vamos dizer que a gente tem o terço superior muito destacado e o inferior muito pequeno. Tipo eu. Não, Tem mas, a testa grande. mas o seu terço inferior também é grande. Né? E você traz um óculos que também traz uma dominância visual pro seu rosto, então ele é equilibrado. Ninguém vai olhar querer, só ele pra acertou. testa. Mas, por exemplo, vocês trabalham com imagem masculina há quantos anos aí? Ixi, Faz uns 10. Faz uns 10 ao todo. A percepção sobre proporção e beleza de vocês é absurda. Então, vocês sabem, muitas das vezes, até em alguns detalhes, por exemplo, como o visagismo, que não é a linha de estudo total de vocês, mas a percepção sobre proporção e beleza sobre isso também é grande. Então, você faz um bom acerto sobre isso. Você não precisa deixar uma barba muito grande para aumentar o terço inferior, porque ele já é destacado. Coloca um óculos de destaque, então você equilibrou os 3 terços. Então, é legal. Aí, se você tivesse um queixo muito pequeno, usasse um óculos, não gosto de usar óculos, vou usar um óculos que chama muito pouca atenção. Então, talvez isso destacaria muito mais seu terço superior. E aí, a galera, você olhava no espelho e ia ver muita testa. As pessoas iam olhar pra você e ia ver muito esse terço. Mas não é o caso, porque é tudo muito equilibrado. Então, provavelmente você recebe muito elogio do seu óculos. Porque as pessoas não estão olhando só para a testa. Você conseguiu equilibrar esses terços. Então, quando a gente trabalha esse equilíbrio, geralmente é sempre positivo. Né? Por exemplo, o homem, quando ele perde muita testosterona, ele vai perder muito desse terço inferior aqui. Então, de volume mesmo? De volume. Ou de angulação só? De volume. A testosterona ela tem um impacto na morfologia facial, né? Então, homens que vão tomar muita testosterona vai ter esse ângulo de mandíbula maior, vai ter o terço inferior mais destacado. Né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde esse terço inferior, desgaste dentário, a perda da testosterona, influencia aí. E quando a gente vai analisar esse comportamento, já viu aqueles caras que têm o queixo muito delicado, tem esse terço inferior muito delicado, muito pequeno? Não passa a ideia de um cara agressivo, não passa a ideia de um cara que impõe a vontade, que é padrão de comportamento da testosterona. Então tudo comunica alguma coisa. É entender o que comunica, entender quem é a pessoa, entender qual que é a intenção, e aí sim a gente vai ver o que a gente vai trabalhar. Tá. Né? Geralmente, trabalhar o equilíbrio é o mais legal. Mas, por exemplo, vamos dizer que o cara tem um terço superior bem destacado. Ele valoriza muito isso e é o que ele quer demonstrar. Por quê? Porque ele é um cara que valoriza muito o intelecto, nele e nas outras pessoas. Então, se a gente fosse analisar, fazer uma análise de uma série que o cara imprime muita liderança, muita racionalidade, um cara muito intelectual, provavelmente o terço de destaque seria o terço superior. Então, assim, não tem como a gente definir o que é certo e errado sem antes entender Agora, a imagem. você falou de um equilíbrio a partir da linha nesse sentido, né? Do rosto reto que você falou. Do equilíbrio em relação aos terços. E tem algum outro padrão de equilíbrio no rosto? Então, a gente não pode só pensar em equilíbrio. Por quê? Porque eu acho que vocês já analisaram isso também. Quantos caras que entram muito bem dentro de um padrão de beleza, mas não fazem sucesso em relação à atração? O cara tá totalmente dentro de padrão de beleza, mas, tipo, é sem graça, vamos dizer assim. O cara não tem estilo, ele não tem personalidade. Falta sal, o famoso Falta sal. Pro homem, isso ainda é mais visto do que o homem vê isso, quando eu falo de relação hétero, na mulher. O homem, às vezes, olha muito pra mulher como aquela atração sexual ainda, né? Então tem muita curva. Vou te apresentar uma amiga minha, ela é loura, tem o cabelo ondulado, tem um corpão, violão e tal. Pô, não, quero que me apresenta. Geralmente o homem tem muito essa atração sexual. A mulher não é assim.
Né? Então a mulher ela vai ver muito sobre personalidade. O cara tem personalidade, o cara tem atitude, o cara é um cara presença, né? O famoso sal, o cara tem sal mesmo. Ou o cara sem graça. E muitas das vezes, se o cara só vai em busca de padrão de beleza, o que acontece? Que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que é a famosa padronização. Porque se a gente harmonizar tudo, fica sem graça, fica sem identidade. Então a gente não tem que harmonizar tudo, as pessoas têm que ter estilo e personalidade, que isso é muito mais valioso. Né? Existe o que é moda, e a moda ela vai se transformando ao decorrer do tempo, e ela é influenciada por meio econômico, social e um monte de coisas. Mas imagina se a gente só é aquele cara que segue moda, né? Ah, agora tá na moda tal tênis, agora tá na moda tal cabelo, agora tá na moda usar tal jaqueta. Pô, você vai ser o cara mais sem sal do mundo, porque você não tem personalidade. Então, o que é mais importante do que, na minha opinião, do que moda? Só que moda, imagem social, a gente precisa dela. Mas é personalidade. Então as pessoas precisam de ter personalidade na imagem. Transmitir a essência, transmitir isso, né? Nisso eu concordo muito, cara. Eu acho, apesar da gente trabalhar na questão da moda muito a imagem, eu acho que o conteúdo sempre vem na frente. O desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento interno, eu sempre falo, começa por ele e depois você tem que ter uma imagem que transmita o que você é por dentro. Isso eu concordo 100%, cara. Personalidade é a base fundamental de tudo. Show. E quanto mais autenticidade tem a sua imagem, mais atração você gera. Porque nós não somos seres feitos em série. Pô, 9 bilhões de pessoas, cada um diferente um do outro, ninguém é igual a ninguém. Por mais que sejam gêmeos idênticos, vai trazer uma diferença e isso tem que vir da personalidade. Então você trabalha a moda, só que dentro da consultoria de estilo que você oferece, o que mais é evidente ali? Não é sobre aqueles 7 estilos universais, é sobre como trazer a personalidade do cliente para dentro da moda. Né? Então isso que é o que conta. Então não tem como a gente pensar só em padronizar. Por exemplo, se eu criar um monte de regras aqui e falar, cara, o rosto tem que ser assim, de perfil tem que ser assado, a gente tem que valorizar todos os padrões, então a gente começa a padronizar de novo, isso fica sem graça, fica sem vida. Né? Então é legal ter algumas características que fogem do padrão, desde que essas características representem muito bem o comportamento do cliente. E a gente fala muito, as pessoas gostam muito de falar sobre formato de rosto, né? É sempre um assunto que tem bastante interesse. Para que serve os formatos de rosto? Para que é importante a pessoa saber qual que é o formato de rosto dela? Cara, vou ser bem sincero com você, eu acho que serve mais para complicar as pessoas do que para ajudar. Então tem um negócio que eu faço que é muito simples, porque que faz a galera entender muito fácil isso. Tipo assim, primeiro, não existe uma forma geométrica exata na natureza e não vai existir no rosto. Então não existe um rosto extremamente quadrado, não existe um rosto extremamente redondo, não existe uma forma exata no rosto. Então isso complica. Porque às vezes um rosto tem mais ângulo de um lado, menos do outro, e a pessoa nunca vai identificar um formato de rosto quando ela olha de forma subjetiva. Ou seja, eu tenho que encontrar uma forma muito bem definida aqui. Então, primeiro passo, a gente tem que olhar para encontrar a forma do rosto no espelho. A gente não pode olhar para uma pessoa de frente e tentar encontrar, porque a gente está vendo uma imagem tridimensional. Eu preciso olhar no espelho e ver uma imagem bidimensional ali. Então, vou ver uma imagem plana. Beleza, na hora que você olha no espelho, você não pode ficar muito de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas olha o mais próximo possível desse rosto. Como que ele é? Ele é mais para fora? Ele é mais para fora ou ele é mais para dentro? Primeiro, só analisa isso. Pô, ele é mais assim ou ele é mais assim? Isso aí já te define uma coisa. Ou você pode fazer assim, ou ele é mais assim também. Ele é mais reto, tá. Ele é mais pra fora, ou ele é mais pra dentro. Pra quem não tá vendo, então você tá falando se a parte de cima é mais aberta, mais larga do que a parte de baixo, ou se a parte de baixo é mais larga do que a parte de cima. Ou se é tipo uma linha reta. Exato. Pensa nisso, pra quem só tá escutando a gente. Pode fazer com as mãos assim um formato na frente do cliente pra identificar. Né? É mais ascendente, é mais descendente ou é mais reto? Tá bom. Vai por eliminação. É sempre mais fácil você escolher alguma coisa por eliminação. Pô, então não é descendente. Tá entre reto e ascendente. Tá. Peraí, entre reto e ascendente, qual que é menos? É menos reto ou é menos ascendente? É menos ascendente. Porém, então ele tá entre mais retangular aqui. Tá. Então, peraí, deixa eu ver essa base. Porque o rosto, se ele é dividido em 3 partes proporcionais, então a gente tem áreas do rosto que pode ser mais ascendente e mais descendente.
né? Então, o ângulo da mandíbula vai definir muito isso. Então, se o queixo é mais projetado, o ângulo de mandíbula é mais em cima da linha da boca, por exemplo, a base tende a ser ascendente. Então, reto é vertical com ascendente, é um hexagonal de base inclinada. Fácil. Ah, não, ele é só ascendente. Pô, então é um triângulo de base inclinada. E aí entra outro problema, porque tem gente que fala triângulo de base, triângulo invertido. É um erro, porque quando você fala com o cliente, pô, você tem um rosto triângulo invertido, o cliente, pô, não quero isso, cara. Tá invertido, tá errado. É uma palavra emocional negativa. Então não existe nada negativo, não existe... Quanto mais a gente busca conhecimento, quanto mais a gente entende de moda, mais a gente sabe que não existe muito um certo e errado, né? O certo e errado ele vai vir a partir de um estudo da personalidade do cliente. Com exceção do rosto reto. É que aí é certo e errado. Mas é um... Como assim? Ué, seria errado, pelo menos em termos de beleza, você ter um rosto convexo. Ah, sim, não. Aí entra, né, a parada da estética. Sim. Então a regra é, sempre quando oferece um problema estético, a gente equilibra. Porque a falta de saúde entrega algo que é feio. Então, o errado seria não equilibrar alguma coisa que esteticamente demonstra não funcionalidade. Exato. Aí entra como regra. No resto, não é regra, né? Então, todos os formatos de rosto podem entregar beleza. Então, por exemplo, se você analisar a maior parte de filmes que tem vilão, por exemplo, a gente já viu Bastardos Inglórios? Já. Tem um filme que você me falou, Rafa, qual que é? Que aquele cara do Bastardos Inglórios fez também? Você lembra do título do filme? O Rafa me falou de um filme que é bem legal, de arte e tal. E quem era o ator era esse ator do vilão do Bastardos Inglórios. Eu falei, cara, esse cara é maravilhoso. Eu sei quem é. Agora eu não tô conseguindo lembrar o nome também, mas esse cara é espetacular, espetacular, velho. Cara. E eu falei pro Rafa, ele é vilão... Ele fez o vilão do James Bond também, acho. Christopher Waltz, alguma coisa assim. Ele fez o vilão do James Bond. E aí quando ele me falou, eu falei, cara, esse cara é o vilão, não é? Ele falou, não é muito massa não. Eu falei, cara, por quê? Por que um rosto de base inclinada tende a lidar legal pros vilões? É assim o rosto de base inclinada. Exato. O queixo geralmente é mais projetado, o terço superior é mais aberto, né? Então a área de dominância visual vai pro intelecto. E aí, por que passa essa ideia? Primeiro, o intelecto é mais exposto, então alguém muito racional, alguém que pensa muito antes de agir, alguém muito meticuloso, impõe muita vontade, porque o terço inferior também é muito projetado, ou seja, o queixo é muito projetado, o queixo representa vontade, então alguém que impõe muita vontade, e linha de instabilidade. Então a gente tem uma linha de ascendência, ou seja, alguém que não está pensando muito na segurança, muito na estabilidade, mas em novidade, em criatividade, em algo novo, só que isso também imprime uma certa desconfiança, uma certa instabilidade. Nossa, eu vou, desculpa te pausar, mas você pode repetir a parte da linha da instabilidade? Que é muita informação vindo, que eu tô tentando computar tudo. Achei muito interessante. A linha da instabilidade, o que é exatamente? É porque, assim, como que a gente vai definir uma comunicação visual? Né? Primeiro a gente tem que fazer a leitura da imagem do cliente. Então a gente trabalha a imagem como uma linguagem, né? Então se a gente fosse fazer uma logo de uma empresa, por exemplo, a gente tem como intenção, e aí o dono dessa empresa tem como intenção falar que os valores da empresa é muita energia, é inovação, é algo inovador, é algo para cima, é liderança. Quais linhas iam representar isso muito bem? Se a gente fosse pegar uma marca, por exemplo, a Volts, que é de moto elétrica, como que é? Linhas ascendentes. Né? Então, linhas ascendentes vai dar essa ideia de energia, de dinamismo, de criatividade, mas também de instabilidade. Então, a gente tem que fazer essa leitura da imagem do cliente para ver o que transmite e se isso tem a ver. A estabilidade em oposição seria que tipo de linha? Uma base? Estabilidade? Por exemplo, o que transmite muita segurança, muita estabilidade, muito conservadorismo. O conservadorismo imprime confiança, não imprime? Linha horizontal. Uma linha horizontal é uma linha de peso, é uma linha de estabilidade, é uma linha de conservadorismo, né? Então você precisaria ter um rosto reto nesse sentido. É uma possibilidade de equilíbrio. Então, exato. Assim. É tipo os atores que fazem o Super-Homem. Todos eles têm aquela cara de tipo seriedade quadrada, velho. Exato. Que imprime mais confiança, né? Se você for analisa o seu contador. Como que é o rosto do seu contador? Geralmente é base muito reta. E, saca? Tipo assim, o cara vai ter uma base muito reta, vai ter o terço inferior mais destacado, porque geralmente pessoas que têm muita linha descendente é mais analítico,
é mais perfeccionista, é muito bom, por exemplo, com planejamento, com organização. Agora você entrou num assunto muito complexo. É muito porque como da maneira que você está falando, me leva a entender que a personalidade da pessoa está diretamente relacionado com o formato do rosto? Comportamento está diretamente relacionado com imagem, né? Imagem é comportamento. Não, mas uma coisa é a imagem que você pode construir, tipo a roupa que eu vou usar. Outra coisa é a imagem que você nasceu com ela. Cara, mas tem a ver, você acredita? E muito a ver. Então, tipo assim, exemplo, vamos pegar um exemplo básico aqui. Olhar é a área das emoções, correto? Então a gente imprime verdadeiras emoções na área do olhar, né? Quem é mais emocional, homem ou mulher? Geralmente, vamos dizem que é a mulher. Mulher é mais emotiva do que o homem, não é? O homem não é mais frio na relação das emoções, a gente não tem meio que esse tabu formado. Sim. Não tô falando de... Isso é uma maioria. Não, dá pra entender. Assim como existe... tendência geral, eu Exato. acho que como tendência geral... A mulher tende a ser mais emotiva e o homem menos. Como que é o olhar da morfologia masculina na face? Como que é o olho do homem, do gênero masculino? Ele é mais fundo, então o homem geralmente tem mais olheira. O olhar é mais cerrado, a sobrancelha é muito próxima do olhar. Como que a mulher enxerga e como que o homem enxerga? A mulher tem uma visão ampla e o homem tem um olhar focado. Então, o olho do homem imprime menos emoção do que o olhar feminino. Então, quando a gente vai fazer a análise, toda a imagem revela um comportamento. Qual que é esse comportamento? O olhar é mais cerrado? O olhar é amendoado? O olhar é descendente? Beleza. Tudo está imprimindo a emoção. Se o olhar é mais descendente, né, aquele olhar caído, o ponto interno é mais alto do que o ponto externo do olho. O olhar é um pouco caído. Não passa uma ideia de uma pessoa mais analítica, mais perfeccionista, às vezes de emoções mais para baixo, uma pessoa que não se anima tão facilmente, uma pessoa que está sempre preocupada com a estabilidade, com a organização. Isso transmite no comportamento e geralmente é o comportamento que ela tem. Raramente uma imagem não revela o comportamento que a pessoa tem, raramente. Não, mas isso eu entendo, porque o olhar não é uma coisa, é uma coisa que você altera com o seu comportamento. O olhar, ele se molda a partir do seu comportamento. Agora, as características ósseas não é uma coisa que você molda. Qual que é o comportamento do adolescente? Rebelde. Energia. Uhum. O quadrado é o tiozão, não é? Sim. Na adolescência, nós tendemos a ter um rosto ascendente. Na vida adulta, o rosto tende a ficar mais retangular. E no envelhecimento, a gente tende a ter um rosto mais descendente. O formato da face vai mudando e o comportamento geralmente tende a mudar também. Sim, tá, entendi. Mas isso não significa que todo mundo nasce com o mesmo rosto. Não nasce, não né, nasce com o mesmo rosto. O que eu tô intrigado, na verdade, é o fato de uma pessoa que nasce, como você falou, a pessoa nasceu com o maxilar mais aberto, ele vai ser contador. Não é isso que você disse, mas... Linhas de estabilidade geralmente revelam um comportamento de estabilidade. E aí, geralmente, pessoas que são muito boas, por exemplo, com planejamento, com organização, não é a pessoa do criativo. Concorda comigo que se a gente fosse fazer... Você vai contratar alguém para sua empresa hoje. Você vai contratar comportamento e vai treinar as funções. Mas você contrata comportamento. Então não tem como você contratar uma pessoa para ser o seu financeiro, preencher planilha, trabalhar a parte de organização, se ela for uma pessoa muito dinâmica, muito astral, muito criativa, porque é como se fosse um comportamento contrário ao outro. Então, para a pessoa que eu faço a consultoria, eu tenho que analisar isso também. Como que é essa pessoa? Como que é esse comportamento? Não, isso eu concordo 100%. Agora... você como estudioso do assunto, o que determina o formato de rosto da pessoa? Não, aí é genética, né? É genético. É praticamente genético. Então assim. a pessoa já nasce com um comportamento moldado. Não, acho que não com comportamento moldado, mas eu acho, Silvis, que cada pessoa nasce com alguns talentos e características que depois ela vai desenvolver. Não, mas... Sim, isso é fato, Pedrão, mas tipo, se o que determina, pelo que eu tô entendendo, tá? Eu posso estar entendendo tudo O que determina errado. comportamento é formato de rosto
Porque Então, eu tô entendendo isso. as pessoas vão ter o comportamento, vai ter aquele determinado comportamento ali. Se a pessoa ela tem a genética pra nascer com o rosto quadrado, então ela tá determinada a ter um comportamento que expresse... Mas você não acha Às vezes que ela pode ter a comportamento tendência. não é genético também, não? Hã? Comportamento muitas das vezes é genético também. Não, o comportamento ele tem de genética, mas tá diretamente ligado à genética do rosto. É Isso que como eu se quero não dizer. tivesse como separar. Entende? Tipo assim, muitas das vezes tá muito relacionado. Pode ser que tenha alguma coisa alterando ali. Por exemplo, vamos dizer que... Vamos pegar um exemplo do que a gente está falando aqui. Uma pessoa de triângulo de base ascendente ou hexagonal de base ascendente. Não tem como a gente fazer uma leitura, tá, de uma imagem analisando só um ponto. Ou seja, eu não vou falar sobre um comportamento analisando só um formato de rosto. É uma junção de comunicação ali. O que compõe a face, olhar, boca, nariz, proporções, gestos. É uma junção de um monte de informação que vai me definir com clareza qual que é um comportamento ali que essa pessoa tem. Mas vamos pensar só sobre o formato de rosto. Então, a pessoa tem muita linha ascendente na face. Linha de jovialidade, linha de criatividade, linha de inovação. Pessoas que não se preocupam com o passado, mas se sentem muito confortáveis com o ambiente de novidade. Tem uma mente voltada para relações. Essa é a linha ascendente. Linha ascendente. Que ela dá uma abridinha assim? Isso, é um Tá. triângulo de É a base base ascendente. menor e o topo maior. Exato. Essa pessoa geralmente tem isso no comportamento. Ela tem esse rosto, tem isso no comportamento. Quando é o oposto, e geralmente, qual que é o comportamento dessa pessoa? Ela tende a se dar muito bem em locais, ela vai gerar mais fruto com mais facilidade em locais que vai valorizar, ou locais que vão valorizar essas características de comportamento. Exemplo, ele vai trabalhar numa área de criação dentro da minha empresa de marketing aqui. Vai trabalhar em vitrinismo, montar vitrine aqui. Então, tipo assim, pessoas que tendem a ter no visual mais criatividade, de fato tem mais criatividade e vai ser positivo para essa pessoa estar em locais que vão usufruir mais dessa criatividade, vamos dizer assim. Do contador, a mesma coisa. De um advogado, a mesma coisa. Por que quando a gente vai ver uma série, por exemplo, Suits, o Harvey tem um rosto retangular? Porque imprime seriedade, confiança, sofisticação. E é o que é valorizado num comportamento de um advogado. Por isso que a série bomba. Então, um diretor de imagem de filme vai ter muita manha na hora de contratar um ator para o papel. Porque qual que é o comportamento do ator? Quem revela esse comportamento na imagem, principalmente no rosto? Tal ator. Então vamos contratar esse. Não pelo cachê ou pela fama dele simplesmente, mas pela comunicação visual que ele tem. E todo mundo vai interpretar essa comunicação visual, vai ser coerente com o papel. Né? Então, a imagem ela sempre está revelando comportamento. Vamos supor, Ronald, que uma pessoa nasça, então, com o rosto ascendente, com a base mais estreita e o topo mais amplo, o que indica criatividade, dinamismo, inovação, como você está trazendo, né? Aí dentro desse formato ainda tem os terços lá. Sim, tem os textos, né? mas vamos falar de uma forma superficial, só para eu trazer o exemplo que eu quero trazer. Eu tô ouvindo, tá? Só tô vendo umas fotos porque isso aí tá bugando minha cabeça, cara. Mas Não, essa mas pessoa, essa pessoa, ela tem o desejo, ela gosta e ela tem o desejo de trabalhar com uma área de mais segurança. Seja ali na área de contabilidade, na área de finanças, advocacia, Show, é ótimo medicina, sei lá, qualquer coisa dessa, tá? E aí ela vai te procurar. E aí você fala assim, beleza, eu vou supor 2 caminhos que você poderia falar e você me diz se os 2 estão certos ou qual que você faria. Ou você tem um terceiro. Você fala assim, beleza, vamos trabalhar a sua imagem para que ela consiga transmitir melhor o que você deseja. Então a gente vai procurar de acordo com a sua barba, seu cabelo. A gente vai equilibrar as formas naturais da face. Isso, trazer, então tentar ampliar a base dela para ficar mais largo. Exato. Ou então você falaria assim, cara, você não nasceu para isso, meu amigo, desculpa. Você nasceu para ser uma pessoa dinâmica e acho melhor você mudar de profissão. Ó, vou citar um exemplo real que aconteceu com a gente. Uma vez eu estava aqui em São Paulo, foi uma consultoria dentro de um curso que eu dei só para alunos aqui, veio gente do Brasil todo. Era só alunos e aí tem uma consultoria na prática na hora lá. O cliente que eu estava atendendo, fiz a análise de perfil comportamental dele, porque eu faço um teste de perfil comportamental antes do atendimento para entender qual que é o comportamento dele. A gente não é 100% de um perfil comportamental, tá? Mas existem 4.
um lado rápido do cérebro voltado para pessoas, um lado rápido voltado para tarefas. Um lado lento voltado para pessoas e um lado lento voltado para tarefas. O que é lado rápido lento? Lado rápido do cérebro, aquela pessoa, saca, rápida, cheia do expediente, assim. Tá. Lado lento, cara, aquele cara, até nos gestos, o cara é mais tranquilo, da tomada de decisão. Quando ele vai arrumar o cabelo, ele arruma o cabelo mais lento. É um cara de energia interna, é um cara que preza muito por aquele negócio mais interno, saca? Tipo assim, por emoções, por sentir. Eu acho que esse é você, Silvio. Eu sou o doidão. Eu sou o cara Não, depois pilhado. o Ronda vai fazer uma análise. Depois eu vou fazer uma análise de Fica vocês. tranquilo. Mas aí, a gente tem 4 perfis. Então tem pessoas que, por exemplo, lado rápido voltado para pessoas. É aquela pessoa dinâmica, gosta de falar, tem comunicabilidade boa, vai descansar. Cara, vamos juntar todo mundo aqui em casa, vamos fazer um churrasco, gosta de interagir com pessoas. É lado rápido voltado para pessoas. Né? Eu fiz um teste de perfil comportamental com esse cliente e deu lá que ele era guerreiro, que é lado rápido voltado para tarefas. Então é uma pessoa direta, uma pessoa racional. Ah, Ronaldo, aí, pô, eu sei que eu tenho que falar direto com ele, que ele gosta que fala direto com ele e ele fala direto com as pessoas. Não é um cara muito emotivo, não é um cara que liga muito para as relações, é um cara de meta, é um cara de objetivo, beleza. Só que nós não somos 100% de um perfil, correto? E trabalhar a intenção de imagem dele. Ele é advogado de jogador de futebol. Pô, legal. O que você quer transmitir com sua imagem? Ah, eu entendo que para ser uma autoridade como um advogado para jogador de futebol, já que eles são muito cheios de energia, muito cheios de criatividade, são caras que às vezes têm pouco controle financeiro, são caras que, tipo assim, prezam muito pelo momento agora e tal. Eu acho que eu tenho que ser aquele cara da estabilidade, da organização, do não sei o quê. Aí o que eu faço? Tudo que é beleza para você está totalmente relacionado à sua personalidade. Né? Como que eu identifico se o cara está mentindo para mim? Eu faço ele se visualizar com algo que equilibra e algo que valoriza o rosto. Ou seja, o rosto é ascendente, eu vou equilibrar. E vou fazer um equilíbrio, uma proposta de equilíbrio e uma proposta de valorização. Eu vou deixar o rosto mais ascendente, vou equilibrar o máximo que eu conseguir. E ele vai me falar, qual que você gosta? Eu vou perguntar, qual que você gosta mais? Ele vai me falar. O que ele gosta mais está muito relacionado à personalidade dele. Se ele não gosta, então ele também não gosta disso no comportamento e quer de fato equilibrar essa comunicação. Se ele gosta, eu entendo a comunicação dele. E aí tudo que ele escolheu era ascendente. Aí eu fiz um tiratema com ele. Se você não tivesse limitação financeira para comprar um carro, qual carro que você compraria? Ah, eu compraria uma Lamborghini. Uma Lamborghini é o quê? Só linha ascendente. É esportivo. É instável, transmite um certo perigo. Isso tem na personalidade dele. Porque tudo aquilo que envolve a sua personalidade, você enxerga como beleza. Tem pessoas que, não, eu não gosto disso. Se eu fosse, eu compraria um Bentley, eu compraria um Rolls Royce. Por quê? Porque seria um cara de tem esse lado subjetivo da beleza, exato. né? Então a gente tem que entender. Eu faço muita análise do que é beleza para o cliente, faço um link disso com personalidade, com a intenção de imagem. A escolha dele, do meu cliente, define muito sobre o que a gente vai fazer na proposta. Tá. Ele escolhe primeiro. E depois eu falo, olha, isso tem a ver com a sua personalidade, isso tem a ver com a sua intenção de imagem, ou não. Olha, isso aqui, tudo que você escolheu até agora, eu entendi o que você quer comunicar, eu entendi seu comportamento. Mas tudo que você escolheu até agora está muito mais relacionado a alguém autoastral, alguém dinâmico, alguém extrovertido, alguém que preza pela comunicação, alguém que preza pela novidade, alguém empreendedor. Tá, então no caso essa pessoa que eu dei como exemplo, ela queria ir para uma área mais de estabilidade, mesmo tendo um rosto mais ascendente. Então você ia propor um equilíbrio visual para ela. Eu ensino o meu cliente para ele tomar a decisão. O meu cliente que toma a decisão. Sim. Né? Então é aquele negócio, né, cara? O cliente sempre tem razão, mas ele precisa de ter conhecimento sobre o que isso vai causar. Então, tipo assim, tudo que ele escolhe, eu pontuo para ele, olha, isso está equilibrando tal parte do seu rosto, isso está valorizando tal parte do seu rosto, isso tende a comunicar isso na sua comunicação visual, isso tende a demonstrar tal comportamento. Ele faz a análise disso e a gente vai trocando uma ideia. Por exemplo, esse advogado que eu citei para você, ele queria mais conservadorismo, mais estabilidade. Mas depois da consultoria, ele falou, cara, então, sinceramente, eu quero transmitir mais disso que eu sou. Eu acho que isso vai ser importante para mim. Então, o que eu tô entendendo... Ele abraçou a autenticidade ali. O que eu tô entendendo é que a pessoa poderia chegar para você, como eu tô falando, desejando isso, mas você ia trocar uma ideia para ver se é isso que ela quer realmente. Exato. Eu ia trocar uma ideia com ela para ver se... para ela entender o que a imagem dela comunica e as escolhas dela
vão comunicar também. Porque a imagem comunica uma coisa, a escolha vai comunicar uma coisa e talvez a intenção de imagem é contrária, que é isso que você está me falando. Pô, a intenção de imagem está contrária à comunicação visual que ela tem e contrária à comunicação visual que ela quer ter. Então, peraí, o que ela tem, na verdade, de intenção de imagem é um desejo. Por que isso é um desejo e não é, de fato, uma intenção? Por que ela quer ser conservadora, por exemplo, mas no final das contas a personalidade dela mostra para mim que não é, a comunicação visual dela mostra para mim que não é? Você está buscando muita estabilidade, mas a sua energia não é essa. A sua energia, onde você realmente gera fruto, é outra linha, é outro formato. Mas se ela quisesse mesmo estabilidade, você ia equilibrar o rosto dela? Não, no final das contas, quem tem razão cara, é o cliente. Isso é quase que uma terapia, velho. É isso que eu tô pensando. É autoconhecimento, e é isso que tem valor, eu acho, saca? Porque é autoconhecimento, cara. Caraca, depois o cliente vai saber tomar a decisão. Por quê? Porque a gente também tá numa geração multi-estilo. A gente tá numa geração que muda o tempo inteiro. Então, hoje você gosta de uma coisa, amanhã você gosta de outra. Então, se o cliente tem noção sobre o que ele comunica, amanhã ele sabe. Exemplo. Cara, hoje eu vou deixar meu cabelo mais desconstruído, eu vou pra uma festa, eu vou pra uma balada. E se eu for formal e sério demais, eu não crio conexão com pessoas. Mas depois de amanhã eu tenho um casamento pra ir. E aí eu preciso de entregar mais formalidade, mais conservadorismo, mais seriedade. Então aí eu vou usar um cabelo com mais brilho, mais molhado, defender uma forma mais quadrada. Então, tipo assim, quando o cliente entende a comunicação visual que ele tem e o que causa tal formato, tal textura de cabelo, tal volume no rosto dele, ele consegue tomar decisões depois. Aí que vem o jogo, né? Imagina se todo cliente que faz a consultoria de estilo com vocês tiver que contatar vocês para comprar toda a roupa. Não, vocês fazem uma anamnese com ele vai entender sobre a personalidade dele, depois ele começa a tomar suas próprias decisões de compra muito mais coerente, muito melhor do que ele tomava antes de conhecer vocês. É a mesma coisa do visagismo. Então, depois que ele entende sobre cabelo, cara, o meu cliente ele fica extremamente exigente. Ele sabe muito bem, tipo assim, cara, eu não vou cortar cabelo nesse lugar, que corta cabelo igual de todo mundo. Ele sabe o que pedir pro cabeleireiro ou pro barbeiro a partir de agora. E, Ronan, pergunta prática. Você faz tanto presencial quanto online o visagismo? Se alguém quiser. Sim. Hoje eu atendo em São Paulo, atendo em BH e sou de Divinópolis, né? Então atendo lá. Graças a Deus a minha agenda é muito cheia. E atendo online também. Só que como a minha agenda é muito cheia, acaba que eu não consigo atender muitos clientes hoje mais. Né? Eu não consigo abrir muito mais clientes. Por isso que eu tenho meu curso online também, que eu ensino outros profissionais, principalmente sempre, né, na verdade, do ramo masculino, a entender sobre visagismo e a fazer consultoria de visagismo com o cliente. Aí tem muitos alunos aí que... Tem aluno de São Paulo também que atendem muito bem, fazem excelentes consultorias de visagismo já. Então tá bem legal, assim. Pô, bacana. Fiquei com vontade de fazer teu curso, viu, cara? Você tá falando esses negócios, tem muita questão científica, psicológica, comportamental, estética, vai juntando tudo. É exatamente o tipo de coisa que eu gosto, cara. Agora, Ronan, vamos lá. Quando a gente falou de beleza da estética, aquela questão mais natural, que eu gostei muito dessa conversa, né? Então, beleza é o que propõe funcionalidade... beleza está diretamente relacionada à saúde. À saúde. Então, a pele esteticamente saudável vai ser bonita, um sorriso esteticamente saudável. E aí eu entendi muito bem quando você falou isso em relação à linha do rosto de perfil. Isso eu entendi bem. E aí você falou também dos 3/3, né? Que isso daí tem a ver com funcionalidade, acredito eu também, né? Também, né? Tipo também. Assim, tá. Principalmente no terço inferior, que traz mais problema funcional. Nos outros, até que nem tanto. Nem tanto, tá. Mas esses terços podem mudar, né? Tipo assim, igual a gente vai envelhecendo, a gente aumenta um terço, perde o outro. Aí é uma característica de envelhecimento. Tá bom. Envelhecer é ruim ou bom? Não sei, vai depender do cliente. Faz parte, tá. Né? Eu sei que não é tanto a área do visagismo, mas talvez você tenha visto alguma coisa disso nos seus estudos. Em relação a outras partes do corpo que não o rosto, até porque tudo que você mexe no rosto, você mexe no corpo, como você disse, existe também esses padrões de funcionalidade? E se sim, quais são eles? Testosterona é um hormônio, vamos dizer, da felicidade do homem, né? Um homem com baixo nível de testosterona também traz muito problema funcional, concorda comigo? Sim. Tá totalmente relacionado à felicidade, por exemplo. Então, um baixo nível de testosterona tende a deixar o cara mais depressivo. Concorda comigo? Tipo assim, tem muitos problemas funcionais da falta de testosterona, não tem? Tá.
a testosterona tem um impacto na morfologia corporal e facial. Geralmente, quando o cara ele tem o terço inferior muito destacado, mais pro redondo, não para ângulo, mas quando tem muitas linhas arredondadas no rosto, uma maçã do rosto mais projetada, um rosto mais cheio na parte de baixo, esse formato também acontece no corpo. Então o cara geralmente tem um quadril largo, tem um ombro estreito. Tá. E muitas das vezes isso está relacionado a baixo índice de testosterona. Porque testosterona vai angular. Vai trazer ângulo, vai trazer um negócio mais quadrado pro cara, Tá. O cara vai ter mais ombro, vai ter mais massa muscular. Tá, Então entendi. isso também é um problema funcional. Então por que não é tão atraente aquele... Não é só sobre ser gordinho. É um gordinho, sabe aquele gordinho só que com um terço... só com a cintura mais cheia, com o ombro estreito. Geralmente isso não entrega tanta beleza, porque também entrega um baixo nível de testosterona, que é o hormônio da fertilidade do homem, e traz muito mais coisas funcionais pro homem também. Então olha aí, Pedrão. Foram 26 ou 27 episódios pra alguém falar sobre beleza sob um aspecto natural e não apenas cultural. É verdade. Olha pra você ver, legal. Porque a gente tá sondando esse assunto, cara, desde o começo desse podcast. E aí você tá trazendo uma visão natural da beleza e não apenas cultural. Então, pelo que eu tô entendendo, o que você tá trazendo diz que existe ali uma estética corporal e facial que tá associada à beleza naturalmente, não apenas culturalmente. Então, Não, independente da saúde. cultura, aquilo vai estar associado com beleza. Porque tá associado à saúde. Então tudo que é feio tá associado à doença, beleza tá associada à saúde. Não que seja tudo, mas grande parte, quando se fala de estética, é isso que significa. A gente no Brasil tem um conceito formado, um pré-conceito formado muito errado sobre o que é estética. A gente fala, estética é clínica de estética. Então eu vou lá deixar meu rosto quadrado, eu vou lá deixar meu nariz mais pra cima. Não, estética é saúde. Então, o que eu tava falando, uma pele esteticamente saudável é uma pele que tem equilíbrio de oleosidade, nutrientes, ok. Um sorriso esteticamente saudável é um sorriso bem encaixado, é um sorriso que tem uma qualidade de esmalte legal. Um sorriso que não é esteticamente saudável, é torto, é amarelado, é desgastado, tem os dentes nos lugares errados. Isso traz problema funcional e muitas vezes está associado à saúde. Cabelo esteticamente saudável é um cabelo com nível de hidratação legal. E quando a gente adoece? E quando tem alguma doença no corpo que faz com que chegue muito menos nutriente no cabelo, chega muito menos nutriente no sorriso, chega muito menos nutriente na pele. A doença vai ser entregue, muitas das vezes, nessas áreas externas do nosso rosto, né? Então, quando o cabelo... o nosso organismo entende que a parte mais desnecessária de chegar nutriente é o cabelo. Então, quando ele precisa de muito nutriente, o que faz? O cabelo cai. Quantas pessoas não tiveram problema de queda de cabelo pós-Covid? Porque o organismo precisou de muito nutriente e deixou de levar pro cabelo. Então, Eu não sabia que tinha acontecido isso. Aconteceu muito, cara. Como eu tô no meio do cabelo ali, muitas reclamações, né? Uhum. Caramba. Aí muitos clientes já chegaram, o meu médico falou que isso ia acontecer, então agora eu tô tomando a vitamina e tal. Então é porque com baixo, o corpo precisando de muito nutriente para eliminar uma doença ali, o lugar que vai deixar de chegar primeiro vai ser cabelo, pode ser pele, pode ser até o sorriso. Então, se essa estética que está assimilada à beleza, ela é muito importante a gente levar em consideração. E as regras que não se quebram no visagismo é justamente essas. Quando está esteticamente não favorável, a gente tem que equilibrar. Então, por exemplo, se tem uma pele que está manchada, que está com nível de oleosidade que não está legal, peraí, cara, você vai deixar isso junto com a barba com um fio maior, desgrenhado e falha? Pô, isso vai intensificar ainda mais a ideia de desleixo, falta de comprometimento e até falta de saúde que você está transmitindo hoje. Melhor a gente eliminar um pouco dessa barba, deixar um visual mais organizado. O seu cabelo ondulado é legal, mas agora é melhor a gente ter um cabelo mais organizado, mais liso, com a forma muito bem definida, para não dar ideia de desleixo que hoje a sua pele está entregando. Sim. Então vai cuidar da pele e tal, e a gente pode depois, vai cuidando do cabelo, vai pensando... a gente até indica muito cliente para clínica de odontologia, clínica de estética, para fazer outros tratamentos para compor, né? Porque não tem como eu deixar um cabelo legal dentro de um rosto que talvez tá com um monte de problema funcional ali. Muito bom. Mas você percebeu, Silvio, que essa questão da conexão entre a beleza natural
né, versus beleza cultural, a beleza natural está muito ligado a essa questão da saúde. Se está dentro dos padrões ali, digamos, de saúde. Quando você vai além disso, aí começa a entrar a parte cultural. O que seria o além disso? Além disso, por exemplo, se a gente vai falar se é mais bonito o cara usar um terno ou calça jeans e camiseta. Não, sim. Aí a gente tá entrando na beleza cultural. Sim, porque é roupa. Só que eu tô pensando no padrão corporal mesmo. Por exemplo, Ronan, hoje a gente tem o que a gente chama nas redes sociais do corpo padrão, né? Seja pra homem, seja pra mulher. Percentual de gordura mais baixo, não é aquele cara muito forte, né? Não é gordo. Cara, não sei, se a gente for pegar os astros de Hollywood, os caras são fortes, velho. Né? Que é o padrão que a gente tem. Se a gente comparar isso a um tempão atrás, tipo assim, o cara ser muito forte era um padrão de beleza mais valorizado que agora. Agora, o cara com nível de percentual de gordura mais baixo, o cara mais rasgado e tal, eu acho que tende a entregar mais beleza agora do que entregava antes, você não acha? Então, mas aí quando você fala assim, agora e antes, já não é mais natural, é cultural. Aí é cultural. Então, como é que você vê essa balança da beleza natural e o quanto que a cultura influencia pra às vezes jogar isso pra lá ou pra cá? Eu posso fazer um comentário antes? Porque até no natural, eu tô pensando, você tem, às vezes, uma coisa que é cultural. Por exemplo, na Idade Média, culturalmente, quem se alimentava bem, né, quem tinha dinheiro, poder pra comer bastante, ficava mais cheinho. Então, isso não é natural. Era um sinal de riqueza, né? É um sinal de saúde, Silvio, você tá bem alimentado. Não, Pedrão. É claro que era, Silvio. Os reis medievais eram um sinal de saúde, porque muita gente não tinha o que comer. Então, então você tá ali, o corpo que hoje em dia a gente chamaria de plus size, ali, naturalmente, era um sinônimo de saúde. Não, Pedro, mas quando você fala que o natural, ele independe da cultura. Não, você está associando a cultura. Não, mas o natural depende, Silvio. Numa sociedade em que a comida é escassa, pensa comigo, numa sociedade em que a comida é escassa, o que a pessoa saudável, naturalmente, numa sociedade de pouca comida? Quanto mais a pessoa tá acima do peso, dentro daquela sociedade, ela tem saúde, Silvio. Não, eu concordo com isso. Você não tá propondo pensamento, tá. Tô pensando, você quer que eu concorde com você? O que eu acho importante nisso aí? Hoje, tudo que as pessoas têm menos acesso, ou seja, o acesso não é popular, ele tem mais valor. Exato. Ou seja, hoje pro cara ter um percentual de gordura baixo, hoje pro cara tá com shape legal, o que entrega em nível de comportamento? Cara, autodisciplina, sucesso, não é isso? E aí... Ou bitolamento estético. Pode ser também. Que a pessoa só se importa com o corpo, mas nada mais. Não, pode ser, mas a gente fala que imagem revela comportamento, eu acho que tá muito associado assim... Pensa comigo, primeiro, a gente tá numa geração fast food, ou seja, comida rápida. Comida rápida não é saudável, cara. Comida rápida vai engordar. Pra você ter um shape legal hoje, vou ter que um puta sacrifício, fazer minha marmitinha aqui, vou ter que comer melhor, vou ter que ir num restaurante legal, vou ter que tomar suplemento, vou ter que ir numa academia, vou ter que contratar um personal. Então o custo disso passa de um... Então, Ronan, mas cara, quem que tem condições hoje de trabalhar o corpo? Por exemplo, pensa num pai de família. Exato, não é um grupo mais elitizado. Tem três filhos, e aí pra geralmente ele não vai ter o shape. Não, pode até ter o shape, mas aí alguém vai ter que estar cuidando do filho dele, alguém vai ter, entendeu? Então hoje em dia a gente relativizou essa questão. O que é entregue como beleza, muitas das vezes, é algo que as pessoas têm pouco acesso, porque está associado à nobreza, né? Não é popular. Então, geralmente, isso já entrega beleza, que é o que você falou aí agora, Pedro. Tipo assim, em uma época que alimento era escasso, ser gordo era beleza. Em uma época que alimento tem de sobra, talvez ser gordo já não é mais beleza. Porque a geração é do fast food agora. Mas ele soube traduzir bem aí o que eu tava falando. Por que eu tô falando que isso é cultural? Não, é cultural, também concordo. Isso, mas o Pedro tá falando que é natural. Não, mas quando vira natural? Tô falando Porque tem isso natural. Teve um amigo meu, há uns 3 anos atrás, ele foi fazer missão na África e ele falou que o padrão de beleza das mulheres lá são cheinhas. Então as mulheres que todo mundo pira é as cheinhas. E as mulheres mais magras não são. Por quê? Porque lá o índice, onde ele estava na região, o índice de AIDS lá era muito grande. E alimento era muito escasso. Então as cheinhas representavam saúde e riqueza. Mas a questão é se então, isso é cultural. Não, mas em partes é cultural. Sim. Só que quando que é estética? Quando que parte para estética? Quando tem um problema funcional. Igual eu te falei, quando o nível de testosterona tá baixo, isso vai causar uma mudança. Não falei de ser gordinho.
Eu falei de uma morfologia corporal que entrega baixo nível de testosterona. Tudo bem. O cara ser gordo não entrega nível baixo de testosterona. Mas o cara ter pouca musculatura, pouca massa muscular, ter um quadril mais cheio, isso tende a entregar. Entendi. Exato, por exemplo, baixo quem nível tá de falando testosterona. medieval, eu gosto muito de história da Inglaterra, o Henrique Tudor, o Henrique VIII, o cara, ele era cheinho porque tinha essa questão, alimento mais escasso naquela época, então era um sinal, não sei o quê, mas ele tinha essa morfologia, acho que é a palavra que você usou, né? Que ele tinha um ombro largo, ele era um cara que gostava de fazer esporte, não sei o quê, então era mais cheio aqui, mas mais cheio aqui também. Eu acho que as coisas andavam juntas. Mas, Pedrão, quando você fala assim, é um sinal de que a pessoa tá se alimentando bem, quem que vai interpretar esse sinal? O ser humano, porque é cultural. Uma coisa a gente tá falando de fatores naturais e não tipo de interpretação. É se a pessoa tá com um corpo funcional. Mas é que o natural, você só vai saber o natural se a pessoa tá saudável ou não se você fizer um exame Sabe de saúde. onde que eu acho que... A análise, quando isso você pra olha você- por... isso Não, pra- olhando por fora, Silvio, se eu olhar por fora, o Silver tem saúde ou não, é uma percepção cultural minha. É uma pressão, porque eu posso estar completamente errado. Você Sim. pode estar dentro dos padrões, mas pode estar com a saúde ruim. Pode, Pedro. Então, a minha percepção, ela vai ser cultural em cima de um conceito natural. Faz sentido isso que eu falei? Ou eu falei uma coisa muito louca? Tem uma coisa... Galera, comenta aí. Tem um negócio que eu acho legal da gente pensar, porque existe look, existe estilo, né? Look é moda. Então, existe o que é moda, que é comportamento valorizado atualmente, que é o que a gente fica muito fácil de ver quando a gente olha pra antigamente e vê o que era. Peraí, antigamente era muito diferente o que era valorizado naquela época do que é agora. Por exemplo, ali nessa época ser gordinho era melhor, agora percentual de gordura mais baixa é melhor e por aí vai. Então existe aquilo que é moda e existe aquilo que é look, que vem de estilo, que vem de personalidade, né? Então, quando a gente pensa que existe uma diferença entre personalidade e moda, mas Certo. é ideal ter os dois? Cara. Se você tem uma imagem, moda é imagem social, né? Então, quando você tem uma imagem social, ou seja, uma imagem que gera valor social, ou seja, vamos dizer esse rei que você citou, como que ele chamava Era o mesmo? Henrique VIII. Henrique VIII. Então, ele estava dentro de um shape que representava uma imagem social valorizada naquele momento, né? E ele tava galã nessa época? Pô, com certeza tava. Todo mundo pirava nele ali, com certeza foi definido muita moda analisando esse cara, porque ele tava totalmente dentro de um comportamento Sim. extremamente valorizado, Uhum. né? E o cara tinha testosterona? Provavelmente, porque tinha muita massa muscular, praticava esporte, praticar esporte aumenta nível de testosterona. Aí você começa a fazer link que tudo transmite comportamento. E se tudo... peraí, tem tal comportamento que é valorizado atualmente e tem estética dentro disso aqui. Então, peraí, provavelmente eu nunca vi esse cara, mas naquela época provavelmente ele fazia um sucesso danado ali, vamos dizer, em relação à sua imagem pessoal. Então, qual que é o de agora? Qual que é o comportamento valorizado atualmente? E aí a gente tem que entrar nessas questões culturais mesmo. Peraí, então... O que é associado à nobreza geralmente é associado à beleza. O que é associado à saúde está associado à beleza. Então a gente tem que fazer esses links e entender algo mais do que isso. Que aí vem a parada do estilo e personalidade. É encaixar tudo isso nessa imagem social, né? Mas você associar a nobreza... O que você quer dizer quando você associa a nobreza à beleza? Não, eu sou péssimo de título, mas eu já li livros assim, tipo assim, que antigamente a beleza estava totalmente associada à nobreza. Tanto é que os grandes alfaiates, por exemplo, que começaram em Londres, depois começaram a fazer as marcas de varejo, vamos dizer assim, inspiradas nos grandes alfaiates, porque não dá pra você seguir roupa sob medida pra todo mundo, né? Então, peraí, vamos imitar É uma questão essa de poder. As Exato. pessoas que têm o poder Sim. determinam o que é bonito ou não. É isso que Então, só que você fez a pergunta e respondeu, é isso. É isso. Ai, desculpa, Ronaldo, às vezes eu faço isso. Mas é ótimo, eu acho que você explicou melhor do que eu. Você já tinha a resposta. Ótimo, velho. Não, por que eu tô fazendo esse raciocínio, cara? Porque eu acho que a gente vive um momento que, cara, é um momento muito determinante em termos de cultura, porque o poder, ele não tá mais centralizado na mão de pessoas absolutamente ricas, que cada Não, vez vai também ser concordo. menos, porque a rede social, ela tornou a comunicação ao alcance de qualquer pessoa. E poder é alcance de comunicação. Uma pessoa, o Luva de Pedreiro hoje é um cara super poderoso, mesmo ele vindo do nada. Por quê? Porque ele tem um poder de comunicação muito grande. As pessoas
admiram ele, as pessoas desejam, né? Desejam, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, as redes sociais, ela tornou esse poder menos dominável por parte de algumas poucas pessoas. Você quer dizer que é mais pulverizado, né? Pulverizado, Uma e coisa isso vai mais ser cada democrática. vez mais. Que é isso ótimo, vai ser cada vez mais democrático, sim. Então, a ideia é que talvez, gente, tô fazendo um raciocínio livre aqui, tá? Nem parei pra pensar nisso antes, mas talvez a beleza cada vez esteja menos relacionada à nobreza. Porque nobreza significa poder de poucos, né? Eu acho que quando você pensa assim, por exemplo, hoje você vai comprar vamos falar de moda, tá? Não quer dizer que um tênis, por exemplo, que seja... Não é todo mundo que tem acesso à compra, mesmo você tendo condição. Às vezes você tem que ter conhecimento, então vem de outro poder. Né? Então a pessoa quer ter aquilo, porque aquilo comunica muito bem, talvez, a personalidade da pessoa, ou vai transmitir beleza, vai ter um status social. Só que quem tem acesso nem é questão de grana. Às vezes é uma questão de indicação, às vezes é uma questão de acesso. Então tem muitas coisas relacionadas a isso. Isso eu concordo com você. Que não é necessariamente sobre o dinheiro em si. Sim. Mas tem até eu tenho que pegar esse livro, cara, depois eu vou ver se eu publico sobre ele. Foi até um amigo meu que me mostrou partes desse livro, que é de uma alemã que documentou sobre alguns poderes que as pessoas têm de atração. Por exemplo, financeiro é mas tem vários outros. Por Dinheiro exemplo, é uma ferramenta, né? De poder. Por exemplo, o poder de se moldar a qualquer tipo de ambiente. Pô, velho, quer um poder maior do que esse? Realmente. Cara, sabe qual que eu vou te falar que talvez seja ainda maior? O poder do bom humor. Uma bom pessoa humor. Que é divertida, todo mundo quer estar na companhia daquela pessoa. Pode reparar, uma pessoa que assim faz os outros dar uma risada, faz todo mundo se sentir feliz, todo mundo quer estar na companhia dela. Talvez a pessoa mal-humorada não. O quê? A pessoa mal-humorada não. Nunca viu aquela frase assim, putz, mas ela vem o cara que vem pessoa... chegar... Não, Sim, você não, mas a pessoa talvez não queira, mas entendeu? Mas quem que vai querer uma pessoa mal-humorada do lado, velho? Não sei também, velho. Você quer uma pessoa do teu lado que tá o tempo inteiro... Mas você nunca viu aqueles memes assim, tipo, putz, lá vem o cara que vai falar bom dia pra todo mundo, não sei o quê. Agora, ô Ronan, não que eu queira que você faça um trabalho de graça pra gente, mas você consegue fazer uma análise, tipo, da gente fisicamente, assim, em termos dessas características que você falou? Então, em relação... A única coisa que quando chega um cliente pra mim e fala assim, Ronan, qual que é o melhor pra mim? Velho, não dá pra saber. Sim. Não dá pra saber. Igual na consultoria de estilo de vocês. Não dá pra saber sem antes entender a intenção. Não dá pra me apontar o caminho. A partir do momento que eu entendo aonde vocês querem chegar, aí sim eu faço uma análise gigante sobre o porquê que isso não tá fazendo sentido. Não, mas dá pra gente fazer. Não uma análise de pra onde a gente vai, mas uma análise de onde a gente tá, segundo o que você enxerga na nossa imagem. E digo mais. Vamos deixar o negócio mais divertido. Vamos fazer É uma competição, desafio. Com certeza ele vai querer fazer competição. Você analisa eu e analisa o Sivers e fala o que cada um tá passando. Sem perder a amizade. E daí, sem perder a amizade. E daí o Brasil todo vai ficar sabendo que a minha mensagem é melhor. Tem que ser honesto, tem que ser sincero. Tem que ser honesto e sincero. Vamos lá, legal. Vamos lá, Silvio. Fica do meu lado aqui, ó, pra ele ver. Não, mas ele tá vendo já, não precisa. O olhar é treinado. O Silvio não vai ficar chateado se você falar que eu sou mais bonito. Ele deu bem, tá? Não tem problema. Eu chamei de Thiago, né? Thiago não? Thiago, pode ser, claro. Chamei de quê? Pedro. Não, mas... Sivers, é meu sobrenome. É que às vezes eu falo Silvis, tá. que é mais curto. Ah, tá. É meio que Thiago, o mineiro também abrevia, assim. É pra você é fácil. A gente fala pão de onça, é ponto de ônibus. Né? A gente dá uma abreviada boa. Por isso que eu falo Silvis. Boa. É o seguinte, por exemplo, do Thiago. A gente vê ele usando o azul. O azul, se a gente for falar sobre psicologia das cores, transmite mais energia de profundidade, né? De alguém... Pode transmitir suavidade também, tanto é que é a cor da confiabilidade. Um político, por exemplo, está se candidatando, ele tende a usar azul para passar mais confiança. Se ele gosta dessa cor, provavelmente está usando aqui, provavelmente isso tem a ver com o comportamento que ele tem. Tá. Né? Tem ângulo no rosto, mas a gente tem muita linha delicada. Tem um cabelo que é mais ondulado, usa um óculos com pouco ângulo também. Então, provavelmente, na fala dá para entender que é assim também. Então, pode ser que você tenha ou um lado lento do cérebro, por exemplo, assim, eu acho que o Pedrão até comentou isso, né? Tipo, pô, talvez isso tenha muito a ver com você, né? De ser um cara mais de sentimento, um cara de profundidade, ser um cara profundo em tudo que faz e talvez não... Pode ser que tenha dificuldade com inovação, por exemplo, porque é linha de suavidade, né? Agora, esteticamente tá super legal, os terços são muito bem distribuídos. Agora,
isso é o que comunica. Vamos ver o que você quer transmitir, o que a gente poderia trazer para a imagem é uma coisa. A área de dominância... Tira o microfone só para me ver uma coisa. Não tem muito uma área de dominância visual, assim, tipo, o rosto é bem equilibrado, largura versus altura é boa, não é considerado nem comprido nem longo. Assim, dentro de padrões de estética é muito bem valorizado, dentro de padrão de beleza é muito bem valorizado. Fica de perfil para me ver, por favor. O perfil muda. O perfil muda um pouquinho. Não, cara, mas rosto de perfil reto também. Assim, você tem... Quando a gente fala que a pessoa tá dentro de vários padrões como esse, o que você tem? Possibilidade. Você tem possibilidade, cara. Tem possibilidade de ter cabelo longo, tem possibilidade de ter cabelo curto. E isso não define o que vai ficar melhor ou pior. Define só seu momento de vida, porque entendeu? se você tem um rosto desequilibrado, a sua possibilidade é mais no sentido de equilibrar, né? Você tem uma direção pra ir, não várias. Você equilibra e depois você pensa na comunicação visual dentro da personalidade depois do equilíbrio. Entendi. Quando você tem um rosto equilibrado, você tem possibilidade. Então, tipo assim, você tem várias direções. Vou projetar esse topete pra frente ou pra trás? Cara, não sei. Tem possibilidade. Entendi. Agora, quando tem alguma coisa em desequilíbrio, aí é bom pensar em equilíbrio para depois pensar numa comunicação visual que vai representar a personalidade. Mas mesmo assim, para se definir se vai equilibrar ou não, tem que entender se isso faz sentido com a pessoa ou não. Sim. Então, acho que você Mas foi muito volume bem, Silvio, equilibrado não é um cara extremamente extrovertido. Ele transmite ele é exatamente o que você falou. Então você tá transmitindo certo, Silvis. O Pedro achando que me conhece aí. Sabe desde quando que eu sou amigo desse cara? Em 6 anos, velho. Jardim de infância. Eu conheço melhor do que todo mundo, velho. Tá bom, aí você vê, então. E o Pedro? Vamos lá, Pedro, agora. Tô nervoso agora. Porque o Silvio foi bem, o tiro tirou uma nota. Que bem, Pedro. Isso é terceiro. Meu Deus do céu. Boa. Como eu falei, eu acho que vocês têm uma noção muito boa sobre beleza, sobre proporção e tal. Então, você tem a área de dominância visual, se você tirasse o óculos, se você tirasse a barba, seria seu terço superior, porque a testa é larga, a testa é arredondada, profunda, né? Tipo assim, a hairline é mais alta, então acaba sendo uma área de dominância visual, só que você equilibra muito bem. Preenche a parte inferior, não é um terço pequeno também, o óculos destaca muito. Dá a ideia que você é mais extrovertido, que você é mais comunicativo, porque volume é sinal de extroversão. Então tem muita coisa que é sinal de extroversão, né? O óculos, por exemplo, tartaruga, né, que chama. Então ele vai se destacar. Então, tipo assim, você não tem medo de chegar num rolê e as pessoas, pô, Carol, o Pedrão chegou aqui e tal. Tem gente que se destacar é negativo. Quando o cara é naturalmente introvertido, se destacar pra ele pô, velho, tô me expondo demais. Então o cara tende a se fechar. Você não é esse cara, você não tende a se fechar, você gosta disso, você se sente confortável nesse ambiente de mudança. Mas também parece ser um cara bem analítico, o olhar é um pouquinho caído, como a testa é arredondada, dá a ideia de alguém mais profundo também, analisa bem antes de agir também, então pode ser que é lado rápido voltado pra tarefas também, saca? Acertou cravado, velho. Análise análise de flash aqui. Só que aí, por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma consultoria aqui, isso é uma parte. E aí eu criaria volumes que iriam destacar, outros equilibrar, e a gente vê o que a gente iria propor, né? Fica de perfil, só pra mim ver mais uma coisa. Ó, perfil, o seu queixo é um pouquinho projetado, um pouco mais do que o do Thiago. Da ideia de alguém que impõe vontade, mas também pode ter dificuldade com aceitar a vontade do outro. Aí não fala nada, Eu sou meio mandão. Meio mandão? Não vou nem falar nada aqui, velho. Me pegou no pulo, velho. Então, olha, minha cara me denuncia. A sua cara te condena. Sua cara te condena. Visualmente. Então empatamos, justo, né, Silvio? Eu diria que foi um empate técnico. Isso aqui não é disputa, cara. É uma disputa sim, senhor. É uma disputa sim, senhor. Você tinha que analisar que tudo pra ele é disputa, cara. Onde é que tá isso no rosto dele? Tudo é disputa, velho. Ele quer ganhar de tudo. Depois vamos fazer um teste de perfil comportamental pra tirar a tema. Mas geralmente, por exemplo, perfil comportamental do guerreiro, que é lado rápido voltado pra tarefas. Cara, é cara de objetivo, de meta, vai em busca dos objetivos ali, é cara direto, racional, pouco emotivo. Então, às vezes, pode ser visto como pouco sentimental, não é? Saca? Tem muitas coisas que às vezes batem muito com o seu comportamento, que aí traduz bem na imagem. E tem como a gente intensificar. Tem como a gente equilibrar isso em níveis totalmente diferentes. No final das contas, tipo, chega a ser simples, né? Pô, qual que é a área de destaque visual? É o queixo, por exemplo? É o terço inferior? Pô, o queixo é a área de vontade, alguém que impõe vontade. Ah, não, é a área dos olhos. Pô, é a área das emoções, tá? Alguém que expõe emoções com mais facilidade, alguém extrovertido nas emoções. Não, é o intelecto, alguém que valoriza o intelecto nele, nas outras pessoas. Na tomada de decisão, pensa bem antes de agir. Então, sim,
Não é difícil fazer essa tradução. É igual nas cores. Você clicar, o que uma cor vermelha significa na psicologia? O que uma cor azul significa na psicologia? E tudo aquilo que você gosta, você tende a trazer para sua imagem. O que é imagem pessoal, né? É como você se enxerga, como você se projeta. Como eu estou me projetando? Será que está realmente condizente com o que eu sou? E muitas das vezes nós temos uma noção excelente inconsciente. Mas não é uma noção consciente. É isso que eu queria coisas. perguntar pra você, Renan, porque assim, você tá mostrando pra gente um monte de informação complexa que você adquiriu depois de muito estudo. E a gente pode pensar assim, pô, quem tem esse tipo de informação? Você vai sair na rua. É 0,0001% das pessoas que conhecem essa informação que está passando. Então não adianta nada eu pensar tudo isso pra transmitir uma imagem se ninguém lá na rua vai entender. Mas existe a questão inconsciente. Exato. A gente consegue fazer essa leitura... Que tudo que você está trazendo em termos técnicos, a gente que não conhece sobre o assunto capta inconscientemente? E a grande verdade é essa, porque todos nós temos a mesma leitura emocional sobre uma imagem. Ou seja, você transmite uma emoção de alguém mais suave, mais delicado, ou mais direto, mais conservador, ou mais dinâmico, mais extrovertido. Então, tipo assim, nós interpretamos essa imagem de forma inconsciente. Às vezes as pessoas não sabem definir isso em palavras, mas sentem isso. Né? Então, a imagem comunica por causa disso. Então, quando a gente vai falar sobre comunicação visual, é justamente por causa disso. Então, por que um hospital não tem um vermelho ou um laranjado? Porque é bom acalmar as pessoas. Então, por isso que vai ter um verde clarinho, pode ter um azul claro, porque isso vai acalmar as pessoas. Mas, por exemplo, o McDonald's é vermelho e amarelo, porque é intenso, pode estimular a fome, por exemplo. Então, só de você falar o nome já me deu vontade de comer um quarteirão, cara. Então, tipo assim, tudo comunica algo no nosso inconsciente de forma emocional. Sim. Às vezes a pessoa não vai saber racionalmente definir o que significa o quê, mas vai fazer a mesma interpretação. Muito Cara, bom. eu queria comentar uma coisa muito engraçada. Eu tô assistindo uma série na Netflix, é um documentário, uma série de documentário que chama Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo. Você sabe qual que é? Deve ser interessante. Mano, o cara, ele já ficou... Ele é um apresentador, jornalista britânico, tá, da BBC, é um baita cara. E ele ficou 12 anos preso injustamente por um crime que não cometeu. Daí o cara saiu, não sei o quê, depois fez tá fazendo uma bela carreira também, inclusive no presente. E ele vai pra umas prisões, tipo umas prisões, assim, nervosas, sabe, cara? E ele fica uma semana dentro. Uma coisa que eu reparei, ele sempre chega sem óculos, uma roupa normalmente escura, bem sóbria, não sei o quê, com expressões bem assim, não sei o quê, porque o cara não sei o que, dorme. fechado? Cara fechada, porque ele vai dormir. Ele dorme em cela que tem cara condenado por homicídio. Literalmente, ele dorme uma semana. Então ele sempre vai com essa cara, não sei o quê. E daí, às vezes, quando ele quer, tipo, conectar, daí o cara puxa do bolsinho um óculosinho redondo assim, aro mais fino, e daí ele fica com uma cara super bonzinho. E eu reparei que ele usa muito desse artifício de a cara mal, não sei o quê, tal. Daí, às vezes, pega, coloca o óculos, não sei o quê. Então, eu nem lembro porque eu tô falando disso, mas é que eu fiquei com vontade de comentar. Ué, porque tem tudo a ver com a gente tá conversando, né? Mas olha que interessante, eu não sei se ele faz isso de forma consciente, mas é muito inteligente, porque se ele vai... Eu falei isso com o Rafa esses dias, cara, não tem como você chegar no meio de tubarão sendo sardinha, cara. Exato. Então você tem que ser agressivo também, sabe? Você tem que se... Eu falo muito com o meu cliente sobre imagem de autoridade ou conexão. Então, para as pessoas te olharem de igual para igual e falar assim, não, eu vou escutar esse cara, você tem que ter uma imagem de, no mínimo, conexão. Ele tem que olhar para você e você ser representação visual daquilo que ele lê, daquilo que ele escuta, daquilo que ele vive. E aí sim ele vai te escutar, porque, pô, faz parte do meu meio. Né? Imagina o cara chega numa cela com cara de bonzinho. Pô, velho, eles vão papar o cara lá, literalmente falando. Então, assim, a gente precisa de criar conexão, mas peraí, quando a gente tá num momento, né, de padronização do rosto quadrado. Né? O rosto quadrado masculino é super valorizado. Beleza, também concordo. Entrega alto nível de testosterona, então em algumas partes eu concordo. Mas e se esse cara ele for professor de escola infantil? Se esse cara for ginecologista obstetra?
será que isso vai ser positivo ou negativo pra ele? É. Porque às vezes uma imagem de suavidade, conexão, pra criar conexão com quem tá do outro lado ali, pra se tornar uma autoridade pra ela, faz muito mais importante, é muito mais significativo. Por isso que como você começou e vai terminar falando, não tem certo ou errado, Não tudo tem, depende cara. do seu objetivo, do seu contexto, sua lifestyle, sua profissão. Como falar que não existe beleza na delicadeza masculina? Não tem como falar isso, cara. Não tem, como é que eu falo? Não, corta todo mundo que vai usar roupas com tons mais delicados, um rosa. Cara, não tem como. Então, não tem como a gente falar igual quando o cliente chega pra mim, cara, qual que é o melhor pra mim? Cara, não sei. Eu não sei nada até que eu conheça o cliente. Depois de conhecê-lo, eu sei, cara, tem uma coisa aí que não tá coerente. E geralmente, quando não existe coerência na imagem, isso não entrega beleza. E automaticamente, quando você traz para a imagem do cliente ou a imagem da pessoa aquilo que representa personalidade, automaticamente transmite beleza. Porque é como se as pessoas olhassem para essa pessoa e falassem, cara, isso combina muito com você. Né? Tanto é que agora a gente tem marcas que produzem perfumes que representam, em termos de cheiro, a personalidade da pessoa. Sim. Então hoje a gente está muito por esse processo de afirmação de identidade. E isso transmite beleza de forma inconsciente, assim. Cara, adorei, velho. Eu fico imaginando, 10 anos atrás não se tinha esse debate, né, cara? Principalmente moda masculina, eu não entendo, moda feminina eu não entendo nada, mas na moda masculina não se tinha esse debate da profundidade da imagem, do visagismo, da mensagem, da autenticidade, da coerência. 10 anos atrás era cara, o homem, assim, não vou falar que não tinha, claro que tinha um ou outro que se preocupava, mas era uma coisa ultra padronizada, que era assim, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E uma coisa que eu acho incrível é que, assim, cada vez mais os homens estão buscando essa conexão. Esse papo que a gente tá tendo com você é muito parecido com o papo que a gente tem, por exemplo, com o Taleb, dessa questão, cara, não é o certo, não é o errado, eu quero o certo e o errado pra você, pro seu objetivo. E eu acho que é maravilhoso, porque daí você consegue se auto-expressar melhor, se auto-entender melhor, em vez de ficar simplesmente reproduzindo comportamentos que você vê numa TV, numa rede social, que não tem nada a ver, no final das contas, com você, que é só uma reprodução sem sentido. Cara, muito bom, Ronan. Esse foi um dos episódios que eu mais gostei, assim, porque trouxe reflexões que eu tô querendo abordar desde o começo do nosso podcast, assim, foi muito legal mesmo. Queria te agradecer muito, assim, pela presença, cara. A gente tá tentando marcar esse podcast, galera, tem uma cara já, porque o Ronan, ele é lá de Minas, né? E aí nas datas que ele tava aqui pra fazer os eventos, acabou não dando, acabou que não tinha estúdio, enfim, mas hoje deu, então obrigado pra caramba. Como o Pedro sempre fala, daqui a pouco a gente vai começar a fazer episódios com 2 pessoas sentadas aí, né, Pedro? Ah, sim, fazer esse bate-papo aqui, essa discussão boa, saudável, vai ser legal, hein? E, cara, obrigado por aceitar o convite, foi um prazer ter você aí com a gente, cara. Cara, tá louco, o prazer é todo meu, cara, assim, de coração. Vamos se dizer, 4 anos atrás, quando eu comecei, eu já sabia que eu precisava de me conectar com pessoas por legado, né? Então não era sobre cortar cabelo, era pessoas que defendiam aquilo que eu defendia. E hoje tá dentro, por exemplo, do Instagram de moda mais conhecido do Brasil. Isso pra mim é muito surreal, porque eu sigo vocês há muito tempo. Que irado, mano. Então, assim, isso pra mim, cara, é uma vitória que eu vou colecionar pro resto da vida, pode ter certeza. Pô, irado. Valeu. E eu vou virar teu aluno, cara. Fiquei com vontade de aprender mais e de me aprofundar nesses estudos do visagismo, porque eu vi que, mano, se completa demais com a consultoria de estilo aqui das roupas. É uma sinergia total. Quando por favor, pode falar. Quando você liga os 7 estilos universais, por exemplo, você entende que é comportamento e você entende do visagismo, você fala assim, cara... E sabe o que é legal? A gente ainda tá no início de muita coisa. Tem muita coisa pra se colocar aí, pra se desenvolver, saca? Porque quanto mais eu estudo, mais eu falo assim, cara, tem isso, cara, tem aquilo. Igual você, tô estudando mestre no consultoria de estilo. Não, agora tem que ser visagismo. Agora tem que ser isso, agora tem que ser aquilo. E o negócio não para, cara. Tem muita coisa. É muito louco. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que tem outras coisas pra conhecer. Eu li uma frase que falava meu sobre isso. E é muito doido mesmo, cara. E só pra finalizar, eu tinha cabelão, né, antigamente. Vinha até a metade das costas, assim. E, cara, eu nunca cuidei muito bem do meu cabelo quando ele era grande. E foi bem a época que eu tava começando a me envolver mais com moda, por conta da empresa, né? Que eu tava começando. Você era mais introvertido antes? Talvez um pouco mais, cara. Talvez um pouco mais.
E aí, era a época que eu tava começando a desenvolver meu estilo, né? Entender mais de moda. E aí, às vezes, eu montava uns visuais mó legais. E, cara, eu acabava não gostando muito por conta do cabelo, porque eu achava que ele não tava bem cuidado. Era basicamente isso, bem cuidado mesmo. E aí, cara, foi nessa época que eu percebi o poder da imagem que a gente transmite no rosto. Porque o nosso trabalho, ele é 90% do rosto para baixo. A gente fala pouquíssimo de cabelo e de barba, porque não é a nossa área, né, de atuação especializada. Mas, inclusive, é uma coisa pra gente começar a falar mais. Eu vou começar, depois que eu fizer seu curso, eu vou então, aí a gente sempre fala, né, daqui pra baixo, daqui pra baixo, daqui pra baixo. Mas eu sempre tive na minha cabeça, cara, a nossa imagem é pelo menos 50-50, cara. É 50 corpo, 50 cabeça, porque é o ponto focal, né, do nosso corpo, é nosso rosto. E então aí pra quem tá querendo também se aprofundar na questão do grooming, cabelo, barba, visagismo, segue o Ronan, vem com a gente pra ver as roupas, as combinações de looks e vai lá no Ronan pra ver a questão de cabelo, de barba e visagismo em geral. Show de bola, obrigado. Valeu, Ronan, obrigado, gente, até o próximo episódio, obrigado pela galera aqui do Tchê. Valeu, gente. Até logo.